Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Ouvir para Crescer, o seu espaço dedicado à leitura e ao autodesenvolvimento. Eu sou o Rafael e estou aqui para guiá-lo em uma jornada literária que vai além das páginas dos livros. A cada episódio, vamos explorar um novo capítulo de obras inspiradoras que nos ajudam a crescer, refletir e nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Se você está em busca de motivação, novas perspectivas ou ferramentas práticas para o seu dia a dia, você está no lugar certo. Hoje veremos o resumo do segundo capítulo do livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert Kiyosaki. Nesse capítulo, vamos aprender de forma resumida tudo o que aconteceu no segundo capítulo. Provavelmente teremos uma leitura sobre ativos e passivos. Então prepare-se para anotar insights, refletir sobre suas próprias experiências e, claro, se inspirar. Vamos juntos nesta jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo? Por que possibilitar a proficiência financeira? Resumo. Revisitamos Robert e Mike 3 décadas e meias mais tarde. Mike assumiu a empresa do seu pai e está realizando um trabalho ainda melhor do que o pai rico. Já Robert se aposentou em 1994, aos 47 anos. A riqueza dele e da sua mulher cresceu automaticamente como uma árvore bem estabelecida no solo. Ele compartilha a história de uma reunião, em 1923, de alguns dos principais e mais ricos líderes do mundo dos negócios, que possuíam a maior companhia de aço e gás mundial, administravam bolsa de valores ou que compunham o gabinete do presidente Harding, e, 25 anos depois, a vida da maioria deles terminou em tragédia, com eles falidos, exilados ou presos. A crise da bolsa de 1929 e a Grande Depressão exerceram um papel relevante em seus destinos, mas hoje vivemos uma realidade mais caótica e fugaz do que fora deles. Mais importante do que o dinheiro para sobreviver é a nossa educação e a capacidade de aprender. O que importa não é o quanto você ganha, mas quanto conserva e por quantas gerações. Assim, quando as pessoas perguntam a Robert como começar a enriquecer, ele lhes dá a mesma resposta que o pai rico lhe deu. Se quiser ficar rico, precisa se tornar financeiramente proficiente. Robert compara a maneira como muitas pessoas agem a construir arranha-céus em uma laje feita para uma pequena casa. Como as crianças saem da escola com uma educação financeira deficiente, entram na vida adulta perseguindo um sonho americano, mas acabam se afundando em dívidas. A única saída é uma estratégia para enriquecer. Mas, sem um bom alicerce, advindo da proficiência financeira, seus esforços são como construir um arranha-céu sobre uma fundação fraca, e em vez de criarem o Empire State Building, acabam com a torre inclinada dos subúrbios. Robert e seu amigo de infância Mike, entretanto, construíram uma fundação forte, digna de um arranha-céu, graças aos ensinamentos do pai rico. A contabilidade é um assunto tedioso e confuso, e absolutamente crucial para o sucesso financeiro. Para torná-lo acessível para crianças, o pai rico usava imagens para ensiná-lo aos 2 meninos. Só mais tarde ele adicionou os números para orientar os meninos por seus conceitos-chave. A regra 1, Robert dizia, é que você deve saber a diferença entre um ativo e um passivo, e só adquirir ativos. Isso é tudo que precisa saber, mas, apesar de tão simples, é algo que muitas pessoas não compreendem. Quando o pai rico expôs isso aos 2 adolescentes, eles pensaram que ele estava brincando. Como os adultos podiam não entender? Todos não deveriam ser ricos? O problema é que as pessoas têm sido educadas de formas diferentes por banqueiros, consultores financeiros e outros. Assim, precisam desaprender o que acham que sabem. Alguns acham humilhante retornar a princípios tão básicos. As reais definições de ativo e passivo não residem nas palavras, mas nos números.
Robert usa imagens para ajudar os leitores da mesma forma que o seu pai rico fazia. Este é o fluxo de caixa padrão de um ativo. A parte superior do diagrama é a demonstração financeira, frequentemente chamada de demonstração de lucros e perdas. Ele organiza a renda e as despesas, dinheiro que entra e que sai. Parte de baixo é o balanço patrimonial. É assim chamado porque é supostamente balanceamento entre ativos e passivos. Os ativos incrementam sua renda, eles colocam dinheiro no seu bolso. Este é o fluxo de caixa padrão de um passivo. Um passivo tira o dinheiro do seu bolso. Deseja ser rico? Compre ativos. Isso parece simples, mas muitas pessoas se confundem e compram passivos. Se quiser fazer e manter a riqueza, deve trabalhar para compreender isso. Não são apenas os números, mas como contam a história. Siga as setas em cada um desses diagramas para ver o caminho por onde o dinheiro flui, ou seja, o fluxo de caixa. Elas vão lhe contar a história, o enredo da situação financeira que se encontra. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa classe média. E este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa rica. Através desses diagramas simplificados, o fluxo de caixa conta a história de como cada pessoa lida com o dinheiro. Muitas vezes, aqueles que têm dívidas pensam que a resposta é ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro não só não resolve o problema, como pode agravá-lo. É por isso que muitas pessoas que têm um golpe de sorte, como um prêmio na loteria ou uma herança, por exemplo, rapidamente o perdem. Um aumento de dinheiro só gera gastos maiores. O que falta para muitas pessoas é educação financeira. É por isso que elas alcançam o sucesso em suas carreiras, mas continuam em pé de guerra com o dinheiro. Podem ter aprendido a ganhar dinheiro, mas não a administrá-lo. As pessoas podem ser muito inteligentes e ainda improficientes quando se trata de finanças. Elas aprendem a trabalhar arduamente por dinheiro, mas não a fazer com que ele trabalhe com afinco para elas. Robert conta a história de um jovem casal que se casou e começou a construir uma vida junto. Suas rendas começaram a crescer, mas igualmente as suas despesas. O casal foi atingido pela principal despesa, tributos. E para muitas pessoas não é imposto de renda o responsável pela maior desconto em impostos, mas a Previdência Social. Equivale a quase 15% as contribuições da Previdência Social combinados às da Medicare, todos feitos pelo empregador, que agora não pode pagá-los pelo trabalhador, e do empregado é cobrado o imposto de renda sobre esse montante também. O jovem casal se depara com esses impostos e quando adquire um imóvel com imposto sobre a propriedade. E depois da nova casa vem um novo carro, novos móveis e utilidades. De repente, seus passivos começam a aumentar, endossados pelo financiamento imobiliário e pelas dívidas do cartão de crédito. O casal foi pego na armadilha da corrida dos ratos. Acrescente um bebê a essa mistura e eles trabalharão ainda mais arduamente, rendas mais altas que conduzirão a impostos mais elevados. Eles continuam acumulando dívidas, eventualmente por causa de um empresário para arcar com o financiamento, mas seus hábitos não mudaram. Então a dívida no cartão de crédito permanece, para não mencionar que estenderam aquele empréstimo imobiliário. Para esse casal e muitos outros, o problema real não é saber como administrar o dinheiro que tem. A causa é a falta da proficiência financeira e de diferenciar ativos e passivos corretamente. Muitas pessoas não reservam um tempo para questionar se suas atitudes fazem sentido e simplesmente seguem a multidão. Eventualmente repetem sem pensar o que lhes foi dito. Diversifique, sua casa é um ativo. Quanto mais dívidas, maior a isenção fiscal. Consiga um emprego seguro. Não cometa erros. Não assuma riscos. Conforme Robert e Mark passavam seu tempo sentados em encontros com o pai rico, que construía conhecimento através da inteligência das pessoas que o cercavam, também eles aprendiam, e passaram a questionar os dogmas padronizados ensinados em suas escolas.
isso causou um problema e os deixou cada vez mais distantes de seus professores. Robert começou a discordar também do seu pai pobre, em termos financeiros, especialmente com sua visão de que o imóvel é o maior investimento de alguém. Em contrapartida, o pai rico dizia que sua casa é um passivo. Muitas pessoas ainda acreditam que sua casa é um ativo, mas Robert ensina que ela é um passivo, porque tira dinheiro do seu bolso, não só com impostos e despesas, mas porque ela se desvaloriza e você perde oportunidades se o seu dinheiro está todo preso no financiamento do imóvel. E isso faz com que você perca o aprendizado advindo da experiência de investir. Isso não significa que você não deva comprar uma boa casa, mas certifique-se de antes comprar ativos que proverão fluxo de caixa para arcar com o imóvel. Quando existem ativos suficientes para gerar mais renda do que é necessária para cobrir as despesas, esse saldo deve ser reinvestido em ativos, o que incrementa a coluna de ativos em um balanço patrimonial e produz ainda mais renda. O resultado é que os ricos que compreendem a diferença entre ativos e passivos ficam ainda mais ricos. A classe média fica presa na corrida dos ratos, porque trata sua casa como um ativo, em vez de investir em ativos reais, geradores de renda. Isso também acontece porque seu salário é sua fonte primária de renda. E, portanto, quando ele aumenta, também os impostos sobem. Muitos investem em fundos mútuos, pagando um gestor para administrar suas contas, porque não têm tempo ou experiência para fazê-lo. Eles pensam que os fundos mútuos são garantidos e desejam essa segurança, porque seus balanços patrimoniais são desbalanceados. Não conseguem tirar proveito das oportunidades porque estão afundados em dívidas e só têm o seu salário fazendo o dinheiro entrar. Querem enriquecer? Concentre seus esforços na compra de ativos geradores de renda. Quando realmente entender o que é um ativo, reduza os passivos e as despesas. Você avultará sua coluna de ativos. Então, como você sabe que é rico? Robert usa a definição de R. Buckminster Fuller. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão. Ou, se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Outra maneira de afirmar isto é: a riqueza é medida pelo fluxo de caixa gerado pelas colunas de ativos, em comparação à coluna de despesas. Quando seus ativos geram renda suficiente para cobrir as suas despesas, você é abastado, mesmo que ainda não seja rico. Momento do hemisfério esquerdo. Olhe os números e aprenda a ler a história que contam. Os ativos colocam dinheiro no seu bolso. Se algo o tira, não é um ativo, é um passivo. Momento do hemisfério direito. O desenho do balanço patrimonial ajuda a mostrar o fluxo do dinheiro conforme o estilo de vida de diferentes pessoas. Momento subconsciente. O medo do ostracismo leva as pessoas a se conformarem e não questionarem opiniões advindas do senso comum ou de tendências populares, ainda que isso as prejudique em termos financeiros. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo o que Robert quer dizer nesta citação e por que ele diz isso? Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. Não importa quanto dinheiro você ganha, mas quanto conserva. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. Se quiser construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir alicerces sólidos. Se for construir uma casa na periferia, tudo que tem a fazer é assentá-la em uma laje de concreto de 15 centímetros.
A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tenta construir um Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros. Os ricos adquirem ativos. As classes média e baixa adquirem passivos pensando que são ativos. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que um aumento de renda apenas resulte em mais despesas. Em 80% das famílias, a trajetória financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir. Não porque não ganhem dinheiro, mas porque passam suas vidas comprando passivos em vez de ativos. Por não entendê-lo plenamente, a maioria das pessoas permite que o enorme poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas a seguir e as discuta com o seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. Questão 1. Quando sua educação financeira começou? Partiu deste livro ou de outra fonte? 2. Como você reagiu ao ler pela primeira vez a definição de Robert de ativos e passivos? 3. Qual foi sua reação quando ele afirmou que sua casa não é um ativo? Você a via assim? Depois do argumento dele, você mudou de ideia? 4. Qual fluxo de caixa mais representa o padrão da sua vida? 5. Além de sua casa, há algo que pensou ser um ativo e mais tarde se revelou um passivo? 6. Sobre a seguinte afirmação: o que falta na educação das pessoas não é aprender a ganhar dinheiro, mas administrá-lo. Você concorda ou discorda? 7. O pai rico disse aos meninos que não são os números que importam na contabilidade, mas o que dizem. O que os números revelam sobre a sua vida? 8. Em que momento da sua vida houve uma realização aparentemente positiva, como uma promoção ou um aumento, mas que não deu ao seu balanço patrimonial um resultado esperado? 9. Você teria dinheiro para sobreviver por quantos dias se parasse de trabalhar hoje? Esse número o surpreende ou o assusta? E assim, chegamos ao final do nosso capítulo de hoje, o resumo do capítulo 2. Espero que você tenha gostado da nossa leitura e que as palavras deste livro tenham ressoado com você tanto quanto ressoaram comigo. Se você gostou do que ouviu, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e deixar o seu feedback. Adoramos saber o que você pensa e quais livros você gostaria de ouvir nas próximas edições. E lembre-se, a leitura é uma jornada que nunca termina. Então pegue seu próximo livro, mergulhe nas páginas e deixe sua imaginação voar. Até a próxima e que suas leituras sejam sempre inspiradoras.